lugares. Fala sério, que mané agradecer é o cacete. Olha só, Gabriel Cassiano, vou pedir agora para você contar a história do Márcio França. Mas antes quero observar uma coisa a propósito dessa questão do Bolsonaro encampar, né, e deixar sem bandeira agora essa assistência focalizada que você fala, né, com o Super Bolsa Família que ele vai lançar. Esses dias que eu não estou podendo fazer programa, né, estou conseguindo fazer só 2 por semana, eu pude fazer algo que eu nunca tenho tempo de fazer, que é assistir a concorrência. E aí me mandaram uma fala, não vou identificar não, mas enfim, quem entendedores entenderão, de uma pessoa que comenta no Bom Dia 171, uma mulher que foi indicada para cargos importantes, relevantes na área da comunicação nos governos do PT. E que é, né, cronista política há muitas décadas da grande imprensa, né, foi do Globo e tal, antes disso. Eu fiquei estarrecido, porque essa pessoa virou e falou no ar o seguinte: olha, eu tenho ido com frequência no Congresso falar para a bancada do PT na Câmara e do Senado que eles têm que se colocar contra essa história de Super Bolsa Família e prorrogação do auxílio emergencial. Porque o Bolsonaro, com isso, está comprando o voto de todo mundo. Tem muita gente aí que não precisa e está na malandragem levando. Falei, meu Deus do céu, é o discurso do DEM contra o Bolsa Família no governo Lula. Eu falei, pelo amor de Deus, eu espero que os deputados do PT e os senadores do PT, se não queiram cometer um araquiri, né? Aliás, o Wendel Pinheiro, que esteve aqui na terça-feira, falou, e não tinha acontecido ainda essa fala, o Wendel falou, mas isso não é, o Romulo é mais longe, não é o DEM no governo Lula falando que é vagabundagem, compra de voto, o Bolsa Família. É o DN, que falava dos marmiteiros contra o varguismo ainda nos anos 50. Falei, meu Deus do céu, só falta... Bom, o Brizola dizer que o PT era o DN de tamanho... Só falta eles assumirem esse discurso de que falar que o pessoal, o brasileiro malandro, quer levar dinheiro, está disposto a vender a sua consciência ao Bolsonaro por 3 parcelas de R$ 600. E aí eu quero lembrar o seguinte, né? Aí falar, mas o que aí ficou um debate, mas o que o PT faz? Apoia, não apoia, vai ser contra? E aí se ficar o dinheiro, aí o pessoal vai votar no Bolsonaro? Bom, minha gente, por muito tempo isso aconteceu no México, né? Aquela ditadura perfeita do PRI, tinha muito assistencialismo, inclusive compra de voto mesmo, o pessoal dava lá e tal. E aí uma campanha arrasadora, eu acho que foi do Vicente Fox, até pela direita, quando ele foi eleito e rompeu formalmente o domínio do PRI no México, o esporte matador, né? Mais até pedagógico, do ponto de vista, aliás, muito mais pedagógico que esse dos ratos do PT de 98. Era um esporte que fazia o seguinte, né? Tinha aquela família carente, aí chegava o oficial local, né, o representante político local do PRI, e dava dentadura, dava não sei o que tal, dava a quentinha, a pessoa agradecia, muito obrigado, na porta de casa, recebia, aí fechava a porta e virava pra mulher. Agora que eu já comi, agora que eu já tô com dente, vou voltar no Vicente Fox. Então, não aceita enquanto vai, mas isso não significa que você tenha dever de fidelidade quando você fez isso. Então, eu espero que o PT tenha a malandragem do Vicente Fox e não ouça, pronto, Tereza Cruvinel. Gabriel Cassiano, conta pra gente a história aí Você sabe que, só pra complementar, você sabe que aqui na Bahia nos anos 80 era muito moleque. Isso. Fala aí, conta essa história. As pessoas faziam... já bebi, meu voto agora é pra Valdir, que era o anticarlismo, né, nos anos 80, que inclusive... entendeu? Exatamente. Ouçam Valdir Pires, ouçam até o Vicente Fox, não ouçam, pelo amor de Deus. Que responsável de comunicação, presidente de EBC é essa, que dá esse conselho, tiro no pé, Araquiri, para as bancadas do PT no Senado da Câmara. Eu fiquei estarrecido, né? Se esse é o nível da reflexão política, a gente compreende muita coisa. Então, agora, nosso caríssimo Gabriel Cassiano, eu pediria que você contasse pra gente informações exclusivas sobre em São Paulo e a questão do Márcio França, que eu não tenho a menor ideia do que está rolando. Boa. Vamos, se me permitir, posso só fazer uns comentários sobre a fala do Wallace em relação às questões fiscais do país. Eu assino embaixo ao que o Wallace falou. Eu acho que quem foi responsável pela PEC do teto de gastos, o senhor Michel Temer e o senhor Henrique Meirelles, deveriam estar presos por conta disso. E aí você pode tipificar no Código Penal, né, enfim, homicídio culposo, genocídio. Você pode colocar aí na conta dessa PEC muitas coisas que estão acontecendo no Brasil. E é engraçado o discurso, porque eles vinham com essa coisa que, não, vamos fazer a reforma trabalhista, que vamos gerar 5 milhões de empregos. Beleza. Reforma trabalhista. Não, vamos fazer uma reforma fiscal aqui. Aí o pessoal fala em ditadura, né? Aí a gente tem que deixar os pingos nos is. O pessoal fala em ditadura,
Aí eles aprovam na Constituição uma PEC que determina o orçamento por 20 anos, determina a política fiscal, ou seja, os gastos de um país, que é a coisa mais importante. Não adianta me ver como, né? Porque o pilar de qualquer sociedade é a política econômica e é a destinação dos gastos. Aí os caras vêm falar de ditadura, não precisa sair do Brasil para você falar em ditadura. Você põe 20 anos numa Constituição que os gastos devem seguir um engessamento, você acaba com a democracia. Não tem democracia no Brasil. Não existe democracia no Brasil quando há um teto de gastos estipulado sem a possibilidade de um sufrágio eleitoral. Ô, Gabriel, não... eu vou voltar à metáfora cultural e vou citar mais uma vez a Odisseia, né? Que eu recomendo que todo mundo leia, é maravilhoso, e o Ulisses era o meu personagem preferido, rola uma identificação com ele e tal. Eu sei até o epíteto que falava, toda vez que... isso aí é o que o bardo fazia para dar tempo de lembrar o que vinha depois. Então você tem essas fórmulas repetidas à exaustão. E aí toda vez que alguém ia... o Ulisses falava, filho de Laertes de origem divina, Odisseu engenhoso. Odisseu é o nome grego, né? Ulisses no latino. E aí, veja você, eu ouvi de Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF, presidente do TSE, e está na lista da CC5, e foi meu professor de Direito Constitucional. Ele falava que a Constituição, e a Constituição nesse caso, inclui a Emenda Constitucional 95, uma pessoa fez uma precisão, falou, não é mais PEC do teto, é Emenda Constitucional 95, correto, mas enfim, no debate foi popularizado PEC do teto e tal, mas realmente é uma emenda constitucional. Ele falava o seguinte, que a Constituição, né, as garantias imutáveis, cláusulas pétreas e tal, tem aquela questão, condão de proteger as minorias diante da possível ditadura da maioria, delas atropelar as minorias, então que elas seriam equivalentes, e nisso ele tem alguma razão, equivalentes àquele episódio, que não está narrado na Odisseia, mas a gente conhece, que o pessoal lá naquela embarcação do Ulisses tinha que passar lá pelo local das sereias, né, do canto das sereias, em que as pessoas ficavam loucas e se despejavam no mar. Lembrando o seguinte, a sereia na Grécia Antiga não é mulher-peixe, mulher metade peixe, não. É um ser mulher-pássaro no céu. Mas nesse caso, a gente fala sereia porque era um monstro marinho que seduzia e tal. Aí a pessoa pulava na água e, né, ficava lá, e morria todo mundo. Aí que o Ulisses... Mas alguém tinha que ficar olhando e tal, para poder dar orientação. Odisseu falou o seguinte, ó, vocês colocam cera de abelha no ouvido, eles não vão ver o canto da sereia, entre aspas, eu vou me amarrar no mastro, então eu não vou ter possibilidade de pular na água, mesmo que eu fique maluco, e aí eu fico olhando a orientação, tudo, e assim a gente vai conseguir chegar ao nosso destino. Não deu certo, porque depois naufragou, não aí deu certo, né? Naufragou, e ele termina lá no início, sim, da narrativa do Odisseia, que é ele naquela ilha com o Ciclope, né? E tem a malandragem, ele que era o preferido de Atena, né? Na cabeça, ele que bolou a tática do cavalo de Troia, que levou a vitória e tal, sendo que eu torci sempre os troianos. Mas enfim, o Barroso falava, a Constituição é para amarrar a mão do governante e impedir que ele passe pela maioria. Então, nesse caso, a PEC do teto foi amarrar a mão para, independentemente da força política que entre, impedir a mudança da orientação da política fiscal, o que é um sequestro. Então não adianta nada votar, porque você pode votar no trotskista, que ele não pode fugir à ortodoxia no plano fiscal, Gabriel Cassiano. Exato. Então, na prática, nós temos uma ditadura. Você pode, na prática, é uma ditadura. Você congelar os gastos fiscais por 20 anos, colocar isso numa Constituição, a gente vota no candidato pelo que ele apresenta de política econômica, de propostas, a gente vota no candidato porque ele apresenta de política fiscal, de política monetária, de política social, de política cultural, de política, enfim, várias, mas essencialmente todas essas políticas, elas serão determinadas pelo orçamento, elas serão aplicadas na prática pelo destino do orçamento, que vai viabilizar a introdução das propostas comprometidas na campanha. E como é que você fala em democracia, sendo que você elege vamos eleger o Ciro Gomes. Aí ele chega lá, tem a porra da emenda, né, Constitucional 95, que chega para ele e fala, olha, você prometeu tudo isso na campanha, só que é o seguinte, você só pode gastar aqui o residual da inflação, sabe? E a gente sabe muito bem que a inflação é um índice genérico, não é a inflação de determinados setores, não, é a soma de tudo e você tira a média. A inflação da saúde, a inflação, sabe, de outros setores é muito maior. Por exemplo, agora,
com a disparada dos preços por conta da alta demanda, né, por insumos de utensílios, medicamentos, ventiladores pulmonares, a inflação da saúde vai disparar, pô. E como é que você vai poder, agora você vai engessar o orçamento pela média geral de preço, pelo índice geral de preço? É uma canalice, isso é banditismo puro. Quem foi responsável disso tinha que estar preso. E aí eu digo, né, agora falando um pouco também da questão dos economistas, né, que se converteram, o que me impressiona, e aí com todo o respeito que eu tenho a ele, até por conta de possíveis articulações políticas, então eu tenho que ter uma moderação, mas não é possível. Alguém tem alguma coisa muito grande contra o Rodrigo Maia. É tipo ele pelado ou não é possível. Porque a defesa que ele está fazendo do teto de gasto é absurda. O Roda Viva foi deprimente dele. Foi deprimente. Gabriel, enquanto você fala, eu vou colocar a ilustração do banner de hoje aqui com os ratinhos. Pode falar. Não, exatamente, porque a questão dessa defesa, que você até espera, assim, de alguns economistas, e até bem-vindo, porque, por exemplo, a Mônica De Bolle, né, que tinha uma determinada orientação, você pega aí outros economistas, o André Lara Rezende, né, porque ninguém pode negar que era um liberal, etc. E a grande questão, efetivamente, é a seguinte: a PEC do teto, junto a outras coisas, como você disse, o canto da sereia, né, que eram simplesmente demagogia pura, elas não se concretizaram. A reforma trabalhista não gerou 5 milhões de empregos, aliás, ela contribuiu para, além de política no mundo do trabalho, a diminuir o número de empregos gerados. A reforma fiscal, o Brasil falou, não, nós vamos fazer reforma do teto, nós vamos atrair investimento externo, nós vamos colocar as contas públicas em dia, vamos aumentar a credibilidade com o estrangeiro e vamos, com isso, gerar não sei quantos... Eles sempre falam em gerar emprego. A resposta de tudo para essas maledicências e essas reformas é geração de emprego. Aí você chegou a PEC do teto, travou. Aí você está de 2016, quando começaram a introduzir essas reformas, até antes da pandemia, até antes. Agora a pandemia vai agravar. A pandemia é um fator agora exógeno, né, completamente extemporâneo e imprevisível, que chegou e vai reforçar a necessidade de revogação da PEC do teto. Mas vamos pegar no cenário ainda pré-pandemia. Gabriel, só antes de você pegar no cenário, olha só, vou botar o banner mais uma vez, é por causa da pandemia que o Humberto Jorge, a despeito de mim, escolheu essa fotinha aqui para ilustrar e nunca esquecer esse pano de fundo gravíssimo, dramático. O Humberto Jorge colocou uma foto minha aí quando eu tive que fazer o exame do coronavírus usando uma máscara, né, para sempre lembrar o contexto que a gente vive. Mas é o seguinte, o Wallace Moreira, despeça-se da galera, porque não poderemos mais gozar do seu sorriso franco, você tem que ir cuidar do bebê Johnson. Eu estava aqui bebendo do conhecimento do Gabriel. Parabéns, Gabriel. Gostei muito, estou gostando muito das suas observações. Muito importantes, ainda mais porque você tem um cunho mais também político, né? Isso é extremamente interessante. E como eu falei desde o início, você é um cara que transmite muita otimismo. Eu acho isso muito importante, né? Eu queria só agradecer, Rony, uma vez, e pedir desculpa por não poder ficar mais, né? Eu tenho 12 mil, agora tenho que sair para resolver algumas questões domésticas. Mas eu queria só deixar aqui uma mensagem de que nossos expressionautas, né, aqueles que estão nos assistindo, que irão ver depois o vídeo, comecem a verificar e identificar como que está sendo dirigido, né, o debate em torno da PEC dos gastos pela grande imprensa. É muito astuto, né? E como o Gabriel falou, né, por exemplo, ninguém lembra que foi muita gente que participou do processo interno da queda da Dilma, que foi uma moeda de troca. A Ponte para o Futuro foi colocada como meio de sobrevivência, ou não aceitava, cairia, as reformas foram implementadas, e veja, para todos eles, anotem o que eu estou falando, não dará certo. A gente falou desde o início, os críticos, que não daria certo, e eles sempre vão dizer que é porque não foi feito da forma como deveria ter sido feita. Sempre precisa de mais, sempre precisa fazer mais reforma da Previdência, sempre precisa fazer mais reforma trabalhista, né? Eles nunca assumem que esse receituário não teve sucesso em lugar do mundo nenhum, absolutamente nenhum.
né? Então é importante a gente trazer isso sempre para o debate, trazer evidências empíricas, como nós trouxemos aqui no início do debate, a realidade da China, a realidade da Coreia do Sul. A Coreia do Sul está mostrando, e reconhecidamente pela OCDE, de que essa agenda não dá certo. Então, queria agradecer mais uma vez aqui, né, desejar um bom final de semana para todos, saúde para todos, e até a próxima semana. Sempre estou à disposição, vocês sabem disso, é só contactar que a gente está presente. Gabriel, parabéns pelo trabalho, cara. Você tem um admirador aqui na Bahia. Eu que te admiro, eu que te agradeço, me inspiro em ti, nos demais, Paulo, Elias, e o trabalho que vocês estão fazendo junto conosco aqui, a gente está sendo revolucionário. Eu acho que essa tabelinha que nós estamos fazendo vai contrapor o discurso liberal aí pelos instrumentos das redes sociais. Maravilha, grande Wallace. Abraço no Bebê Johnson, cara. Aí, hein? Abraço no Bebê Johnson. Próximo vou colocar ele aqui pro pessoal, para você ver, conhecê-lo e o pessoal conhecê-lo também. Você conheceu por foto, mas a próxima vez eu vou colocar aqui no vídeo. E se cuida aí também, cara. Saúde aí. Valeu, muito obrigado. Conversamos até aqui com o Wallace Moreira, professor da UFBA, economista. Gabriel Cassiano, você